Vou deixar na cruz tudo que ficou para trás. Eu sempre digo que você não pode viver o que está diante de você se você não deixar para trás o que precisa ficar para trás. Mas nós precisamos deixar para trás manias, comportamentos, atitudes, mágoas, ressentimentos, tudo precisa muitas vezes ficar para trás. E hoje é dia de ceia, e eu quero ministrar uma palavra de cura ao seu coração, uma palavra de restauração, uma palavra de avivamento espiritual. E eu quero perguntar aqui, quem quer receber cura aqui nessa noite? Glória a Deus. Então nós vamos estar deixando o Senhor da cura, o Senhor da restauração falar no nosso coração. Mas antes de estarmos entrando na palavra, eu quero aqui reconhecer quem está nos visitando, Então hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco a Marlene, não sei onde está a Marlene, pediu a Marlene ficar em pé um pouquinho. Aí nós temos aqui um trio, Mariana, Tiago e Isaac. Vou pedir para a Mariana e o Tiago ficarem em pé também. Isaac teve seu filho, que já deve ter saído. Amém. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês nessa noite. Amém? Deus me incomodou a trazer uma palavra de cura, de restauração aos nossos corações. E essa palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Então vamos lá, capítulo 9, Evangelho de João. Nós vamos falar sobre o cego de nascença, Tem muitos cegos na Bíblia, irmãos, mas de nascença, pelo que eu entendi aqui, eu só achei esse, Nós temos um cego famoso na Bíblia, que é o Bartimeu. Talvez é um dos cegos que eu já vi mais mensagens serem pregadas, é o do Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas desse cego aqui, a gente não ouve muito, mas é interessante demais a história desse cego e a mensagem que o Senhor, através do seu Espírito Santo, quer colocar nos nossos corações. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 9, eu vou ler aqui alguns versículos, e eu vou contar rapidamente a história do cego, para a gente se situar em relação a essa passagem bíblica. Então diz assim, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Amém, irmãos? Adiante eu vou estar aqui explanando para vocês. Então essa história aqui é muito interessante. Jesus estava passando em um determinado local, e ali estava um cego de nascença. E os discípulos de Jesus olharam para aquele cego
e perguntaram: Senhor, mas quem pecou? Ele ou o pai dele? E Jesus disse: não, nem ele e nem o pai, né? Esse homem está assim para que nele se manifeste as obras de Deus. E naquele momento Jesus pega, gospe no chão, com a saliva ele pega ali, faz um barro, um lodo, e passa nos olhos do cego, e diz para ele: vai te lavar no tanque de Siloé. E aí o que acontece? Aquele cego vai, lava o rosto, e quando ele se levanta do tanque, ele se levanta vendo, né? Ele se levanta vendo tudo que ele nunca viu antes. E aí, irmãos, é aquela história. Imagina uma pessoa que é cega de nascença. Todo mundo que está ali próximo a ele conhece a história dele, sabe que é uma pessoa que nasceu com aquela impossibilidade, nasceu com aquela enfermidade, nasceu cego, e de repente essa pessoa começa a enxergar. Você imagina o alvoroço que isso não vai gerar? Imagina você próximo ao seu bairro, vamos supor que lá tem um supermercado, tem lá um Pires da vida, e está lá um homem que é cego desde nascença e está ali pedindo esmola. De repente esse homem começa a ver, e aí é natural que a multidão vai se aproximando e querendo saber o que aconteceu, né? Porque o povo é curioso, né? Se tem uma coisa que o ser humano é curioso. Como é que está acontecendo? O que aconteceu contigo? E aí foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem que era cego. E aí as pessoas, os vizinhos, né, chegaram para ele e falaram: mas espera aí, uns olharam para ele e falaram: mas não era ele que era cego? Não, parece-se com ele. Aí fala assim: mas você não é o cego? Ele falou: eu era. Como era? Como era cego? O que aconteceu? Né? Você é cego desde nascença, como é que você era cego? Aí ele vai e diz: olha, um homem chamado Jesus, ele chegou perto de mim, pegou, fez lodo, não sei porque ele não viu Jesus cuspir no chão, né? A Bíblia diz que Jesus cuspiu, mas eu imagino que ele não viu nada disso, que ele era cego. Ele falou: esse homem passou lodo nos meus olhos e mandou lavar o rosto, e quando eu lavei o rosto eu voltei vendo. Nossa, aí imagina a reação das pessoas. Aí começa a rádio peão, né? Gente, você lembra daquele homem que era cego? Ele não é mais cego. Como é que não é mais cego? E começa a correr a notícia, né? E aí o que acontece? As pessoas se alvoroçaram e levaram ele para os religiosos. E aí os fariseus começaram a perguntar para ele: Antônio, dizendo que você era cego. Você era cego? Como é que aconteceu de você estar vendo? Ele falou: olha, vou explicar. Jesus, um homem, se aproximou de mim, ele passou lodo nos meus olhos, e aí ele me mandou lavar os olhos, e aí eu passei a ver. E aí os religiosos falaram: mas como isso aconteceu? E eles não se conformaram com isso, e mandaram chamar os pais do rapaz. E aí os pais do rapaz foram inquiridos ali, e aí eles perguntaram para o pai do rapaz: olha, esse rapaz aqui é o seu filho? Ele era cego. Ele falou: era. Mas ele agora não é mais cego. Não é mais cego, mas e como isso aconteceu? Ele falou: não sei, né? Vocês têm que perguntar para ele é adulto, ele sabe responder por si mesmo, né? E aí o pai falou: eu não sei também como que aconteceu, eu sei que ele é meu filho e que ele era cego, mas ele não é mais cego, né? Aí novamente eles foram para o cego. Não, mas espera aí, Jesus curou num dia de sábado, ele é um pecador. E aí o cego falou: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Eu era cego e agora eu não sou mais cego, né? E aí eles começaram a inquirir mais o ex-cego. E aí o cego disse: olha, eu sei de uma coisa, que desde a criação do mundo não tem história na terra de que alguém pudesse curar um cego de nascença. Se esse homem curou, isso quer dizer que ele é de Deus. E aí naquele momento expulsaram o cego dali, e ele sai, e lá fora, sabe quem está esperando ele? Jesus. E Jesus chega para ele e pergunta o que aconteceu com ele, ele explica, e ele fala: Senhor, eu quero ver aquele que me curou. E Jesus diz: pois eu estou aqui diante de você. Irmãos, essa história é tremenda. E o que eu quero trazer aqui para nós nessa noite? Quais são as lições
que nós podemos tirar desse texto? O que nós podemos conjecturar? O que nós podemos ver aqui nesse texto tremendo, que fala desse momento tão importante na vida de um homem? Irmãos, eu vejo que aqui esse homem que era cego, ele não era cego porque ele via e ficou cego, ele era cego de nascença. Isso quer dizer que aquele homem nunca viu a luz do dia, aquele homem nunca viu a realidade que nós contemplamos todos os dias diante de nós. Ele era um homem que ele dormia com os olhos fechados, estava escuro, amanhecia o dia, ele abria os olhos, continuava escuro. Era um homem que vivia na escuridão. Imagina você vivendo na escuridão. Irmãos, eu não serviria para ser cego, né? Porque depois que você conhece a luz, depois que você conhece a realidade, você ficar preso a uma escuridão. Imagine a angústia, imagine a sensação, né, de apavoramento que muitas vezes vem no coração de uma pessoa, porque ela não sai da escuridão. Então imagina, irmãos, o que aquele homem sentiu no momento em que ele passou a ver, e ele começa a ver as cores, ele começa a ver, irmãos, as pessoas, ele começa a ver o chão, ele começa a ver o céu, ele começa a ver as nuvens, ele começa a ver a criação de Deus. Irmãos, ele começou a viver uma experiência que ele nunca tinha vivido antes na sua vida. Uma experiência que ele nunca viveu antes. Ele viveu ali pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Ele viveu aquela experiência, uma experiência que ele nunca viveu antes. Jesus deu a ele a condição de viver uma experiência que o transportou para um outro nível de felicidade, uma experiência que o transportou para um outro nível de realização, uma experiência capacitadora, que deu a ele dignidade como ser humano, de se sentir útil, de se sentir uma pessoa que agora pode fazer coisas que ele não podia fazer antes. Porque imagina o que um cego podia fazer, e agora pensa numa pessoa que vê. A diferença é muito grande. Ele podia se locomover, e agora ele podia sonhar, até mesmo em casar e constituir uma família. Ou seja, aquela experiência que Jesus deu a ele, e que ele nunca tinha vivido antes, lhe deu uma nova condição de vida, muito melhor do que a vida que ele tinha antes. E eu quero dizer para você nessa noite, a primeira verdade que esse texto nos traz, é que Cristo é poderoso para nos fazer viver uma experiência que nós nunca vivemos ainda. Eu quero dizer para você que existe uma experiência de Deus separada para você, que você ainda não viveu, uma experiência que você não experimentou, uma experiência que ainda você não teve, mas que Deus está preparando, que Deus tem reservado para te entregar, uma experiência que você não viveu antes, que você nunca viveu antes no seu casamento, uma experiência que você nunca viveu antes na sua saúde física, uma experiência que você nunca viveu antes no seu ministério, uma experiência que você nunca viveu antes em toda a sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus tem uma experiência nova, nunca antes vivida, para cada um de nós aqui nesta noite. Ele é poderoso para nos dar experiências que nós ainda nunca vivemos, nunca experimentamos, irmãos. Aquele homem nunca experimentou a visão, ele nunca experimentou aquela sensação que ele viveu naquele dia. E eu quero dizer para você, tem coisas que você ainda não viveu, mas que Jesus é poderoso para te dar a condição de viver. Existem experiências na tua vida que você ainda não conhece, existem experiências ainda na sua vida que você ainda não vivenciou, mas Jesus está pronto e preparado para te dar essa condição e essa oportunidade. Essa palavra é uma palavra de cura, e é com essa perspectiva que o Senhor quer que a gente viva nesse mundo, a perspectiva de que nele é possível viver algo novo que nós ainda não vivemos. Diante das nossas lutas, diante das nossas desilusões, diante das nossas impossibilidades, o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje não é porque está ruim que não vai melhorar. Amém, irmãos? Não é porque está ruim que a coisa não pode ficar diferente. Não é porque está impossível que não pode se tornar possível, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Irmãos, o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite
é que em Cristo existem possibilidades que nós ainda podemos vivenciar, se nós simplesmente crermos e acreditarmos que Ele é poderoso para fazer. Amém? Que Ele é poderoso para fazer. Em Cristo, irmãos, nada está definido para você pelo fatalismo, porque, irmãos, tem muita gente que vive uma vida baseada no fatalismo. Pastor, o que é fatalismo? Fatalismo, irmão, é uma ideologia que a filosofia criou, que determina o seguinte: que tudo está definido pelo destino e nada pode ser mudado. Eu quero dizer para você, querido, nós não vivemos de fatalismo, nós vivemos pela fé num Deus que pode mudar todas as coisas, que pode mudar todas as situações da nossa vida. O que o Senhor está nos dizendo aqui nesta noite é que nem todo problema... Obrigado, Thaisa, seu galardão está guardado. Presta atenção no que eu vou dizer. Nem todo problema que nasceu com você precisa morrer com você. Amém? Fala para o seu irmão, e nem todo problema que nasceu com você precisa morrer com você. Às vezes um problema pode ter nascido na sua vida, exatamente no teu nascimento. Pode ser algo que te acompanha desde o seu nascimento, mas não quer dizer que aquilo precisa ficar na tua vida até o dia que você vai abotoar o paletó de madeira. Não quer dizer que você vai morrer com aquele problema. Se Deus pode tirar, se Deus pode mudar, se Deus pode fazer tudo ser diferente. Irmãos, Ana nasceu estéril, sim ou não? Ela era estéril, nasceu estéril. Ela morreu estéril? Não. Sara nasceu estéril, sim ou não, irmãos? Ela morreu estéril? Não, porque Deus mudou a sua história. Deus mudou a história de Sara, Deus mudou a história de Ana, Deus mudou a história daquele cego. Deus pode mudar a sua história hoje. Nem todo problema que nasceu com você vai ficar com você. Eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Ah, pastor, isso me acompanha desde a minha infância, porque o problema daquele homem acompanhava ele desde a sua infância, desde o seu nascimento. Qual é o problema que te acompanha desde a sua infância? Qual é o problema que está na sua vida desde o seu nascimento? Talvez você diga, o que me acompanha desde o meu nascimento é uma enfermidade, é um lar desestruturado, é um pai e uma mãe incrédulos que não querem se render a Cristo, é um trauma que eu vivi. É um trauma que eu vivi dentro de casa, é um trauma que eu vivi na escola, é um trauma que eu vivi no meu nascimento. Eu quero dizer para você, querido, não importa qual seja o problema, não importa quanto tempo ele está na sua vida, Deus é poderoso para mudar, Deus é poderoso para tirar, Deus é poderoso para fazer as coisas ficarem diferentes. Aquele cego nasceu cego, mas para a honra e glória do Senhor ele morreu vendo. Ele morreu, mas não morreu cego. Ele morreu, mas ele morreu vendo. Por quê? Porque o Senhor mudou a sua história. Eu gosto, irmãos, eu amo, irmãos, esse Deus que muda a nossa história, esse Deus que está pronto a fazer novo, algo novo nas nossas vidas, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós nos aproximamos dEle, à medida que nós colocamos nele a nossa fé e a nossa esperança. Quem crê em Cristo aqui nessa noite? Quem tem esperança em Jesus? Levanta a sua mão com força aí. Amém. A sua esperança em Jesus, a sua fé em Jesus é a sua maior vitória, é a sua arma de vitória contra o mundo, contra aquilo que te deprime, contra aquilo que te diminui, contra aquilo que te faz muitas vezes sentir pequeno no mundo, diante das pessoas. Imagina aquele homem, irmãos, o quanto que ele se sentia insignificante, o quanto que ele se sentia ninguém. Mas o Senhor, Ele olha para um ninguém e diz: você que acha que é ninguém, eu posso fazer alguém em você. O Senhor, Ele olha para quem é ninguém e diz: você não vai ser mais ninguém, você vai ser alguém que vai contar uma história,
que vai ter uma história escrita por mim, uma história de cura, uma história de mudança, uma história de superação. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Aquele Deus que fez isso lá, Ele está fazendo hoje ainda. Ele está fazendo hoje, Ele está fazendo neste lugar, Ele está fazendo na vida de todos aqueles que creem que Ele é poderoso para fazer. Amém? Quem crê? Irmãos, que o cego de nascença também nos ensina é que quando as pessoas, presta atenção, quando as pessoas se levantam para nos julgar, Jesus se levanta para nos abençoar. Amém? É interessante que Jesus estava com seus discípulos, sim ou não, irmãos? Acompanhe aqui comigo, o texto, para você não se perder. Jesus estava com seus discípulos, eles passam no lugar, eles veem um cego. Os discípulos olham para o cego pela perspectiva do pecado. Eles olham para a doença do cego, para o sofrimento do cego, para o cego e para a condição que ele está vivendo pela perspectiva do pecado. Tanto é que eles dizem assim: quem pecou? Sim ou não, irmãos? Ou seja, eles associavam a doença do cego a uma questão de culpa. Ou seja, ele está doente porque ele tem culpa no cartório. Ele está doente porque ele pecou. Ele está doente porque o pai dele pecou. Era esse o raciocínio que era muito forte na mente de todos naquela época, principalmente dos religiosos. Porque, irmãos, porque havia dentro da lei mosaica um entendimento teológico que tudo aquilo que as pessoas faziam que era pecaminoso, vinha para elas em forma de doença, principalmente as doenças incuráveis, a lepra era uma delas. Então o cara está leproso, é porque ele pecou. A pessoa está com essa doença, é porque pecou. A pessoa nasceu aleijada, é porque pecou. Então havia dentro da lei mosaica uma lei chamada lei da retribuição, Você fez e o retorno vem através de uma doença, através de um problema. Só que estava ali, diante dos discípulos, aquele que estava acima da lei, aquele que está acima dos julgamentos humanos, aquele que está acima dos julgamentos precipitados. Estava ali o Senhor de toda a graça. Enquanto os discípulos olhavam para aquele homem pela perspectiva do pecado, Jesus olhava para aquele homem pela perspectiva da graça, olhando para a sua necessidade. Jesus olhava para aquele homem pela perspectiva da revelação divina. Jesus sabia, Jesus conhecia o problema daquele homem, Jesus sabia o porquê do problema daquele homem, mas o mais importante, Jesus sabia como resolver o problema daquele homem. Jesus conhecia o problema dele, Jesus sabia o porquê daquele problema, mas o mais importante, Jesus sabia como resolver aquele problema. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, guarde isso no teu coração. Está aqui neste lugar aquele que conhece o teu problema, aquele que sabe o porquê do seu problema, mas acima de tudo, aquele que sabe resolver o seu problema. Jesus não sabe apenas o porquê, Ele não apenas conhece, Ele sabe como resolver o problema. E Ele estava lá. E Ele começa a mostrar para os discípulos que aquele homem não estava ali para ser julgado. Ele estava ali para que através da vida dele se manifestassem as obras de Deus. Para que as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem. E muitas vezes, irmãos, nós passamos pela experiência de sermos julgados, ou porque estamos passando por um problema, ou porque estamos passando por uma necessidade, ou porque estamos passando por uma dificuldade. Muito facilmente nós encontramos pessoas para nos julgar. Sim ou não, irmãos? Que nem aconteceu com Jó. Jó ficou doente, Jó ficou praticamente leproso, porque a pele dele ficou toda cheia de feridas, e as pessoas se levantaram para julgá-lo. Jó, chegaram os amigos de Jó, conta para nós o que você fez de errado, vai, confessa, vamos pôr para fora aí, vai,
fala o que você fez, você pecou, você errou, né? Jó falou, mas eu não fiz nada, eu não pequei, eu não errei, eu não fiz. E os amigos começaram a julgá-lo e apontar as suas falhas. Mas Jó não tinha feito nada de errado. Porque, irmãos, porque as pessoas são ligeiras para julgar, mas são vagarosas para ajudar, sim ou não? São ligeiras para julgar, mas vagarosas para condenar, para julgar as pessoas. Jesus estava dizendo ali, eu estou aqui para te levantar. Enquanto as pessoas estão te julgando, Jesus chegou para aquele cego e disse, eu estou aqui para levantar você, eu estou aqui para colocar você de pé, eu estou aqui para mudar a história da sua vida. Eu quero dizer para você, é isso que Deus está falando para você nessa noite. Ele está aqui para te levantar, para te colocar em pé novamente. E eu quero dizer para você, querido, muitas vezes nós temos que entender o projeto de Deus na nossa vida. Às vezes um problema que nós estamos passando, por trás dele tem um projeto. Aquele homem, ele estava doente de propósito. Deus permitiu que ele estivesse daquele jeito. Jesus disse, ele nasceu assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. Havia um propósito naquele problema. Pastor, Deus tem propósito em problema? Às vezes tem. Era um problema, era uma enfermidade, mas o Senhor sabia o porquê, o Senhor sabia a razão, e Ele estava ali para resolver o problema. Mas era um problema que Deus havia permitido, desde o nascimento dele, porque o Senhor queria usar o problema do cego, a restauração daquele cego, para abrir os olhos dos cegos espirituais que estavam ali, que eram os religiosos. Jesus queria ser reconhecido como filho de Deus, sim ou não, irmãos? Mas os religiosos não conseguiam ver quem era o filho de Deus, e Jesus começou então a fazer milagres, a fazer maravilhas, para confrontar a incredulidade dos religiosos da época. Então Jesus, ele queria mostrar que ele estava ali, não somente para abrir os olhos dos cegos, que estavam cegos fisicamente, mas também para abrir os olhos daqueles que estavam cegos espiritualmente. Mas até que Jesus fizesse o milagre, aquele homem, ele teve que fazer algo muito importante, que às vezes a gente não presta atenção, e eu quero que você preste atenção. Aquele homem, ele teve que fazer uma coisa muito importante, sabe o que é? Ele teve que carregar o problema. Ele teve que carregar o problema até o dia em que o Senhor tirou o problema. E sabe qual é muitas vezes a nossa parte em relação àquilo que Deus está trabalhando? Muitas vezes a nossa parte é carregar o problema, é suportar o problema, é carregar o problema até o momento em que o Senhor vai resolver o problema. Porque aquele cego, irmãos, se a gente olhar para a vida dele, você não vai ver aqui que é a história de um cego revoltado. É assim que está escrito aqui, irmãos? É a história de um cego desanimado porque era cego. É a história de um cego que estava murmurando porque era cego. Não. Era a história de um cego que estava carregando o seu problema, sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar. E muitas vezes, muitos de nós que estamos aqui dentro desse santuário, a gente não está lá fora mendigando, a gente não está lá fora cego, sentado numa calçada, mas às vezes vem um probleminha desse tamanho, e a gente se revolta com Deus, a gente se revolta com todo mundo, a gente se acha no direito de bater em todo mundo, porque a gente está passando por um probleminha insignificante, que a gente acha que não está aguentando carregar, mas a gente não é cego, a gente não está sentado na beira de um asfalto, a gente tem casa, a gente tem olho, a gente consegue ver, a gente consegue fazer tudo aquilo que aquele cego não fazia, mas às vezes a gente reclama, porque está difícil segurar ou aguentar o problema. Aquele homem aguentou, ele segurou, ele carregou aquele problema, sem murmurar, sem reclamar. E muitas vezes quando nós fazemos isso, quando nós nos achamos direito de reclamar de um problema desse tamanho, que muitas vezes Deus permite na nossa vida, sabe o que Deus quer falar para nós? Cresce, amadurece, aprenda a confiar em mim.
porque eu sou seu Deus. Eu não entrei na sua vida a passeio, eu entrei na sua vida para fazer a diferença. Cresce e confia, porque se eu te der um problema, eu também sou capaz de tirar. Se eu te dei um fardo, eu sou capaz de tirá-lo. Mas você precisa carregar o problema até o momento em que eu agirei. Então muitas vezes, queridos, nós temos que parar de reclamar e achar que o nosso problema é o maior problema de todo mundo. Às vezes, para você entender que o seu problema não é o maior, vai numa favela, vai num lugar onde as pessoas estão passando fome, vai levar uma cesta básica para alguém. Aí você vai falar: puxa, eu estava reclamando à toa, eu tenho que agradecer mais a Deus. Irmãos, muitas vezes, é que nem aquela história que eu já falei, às vezes tem gente que reclama porque o sapato está furado. Às vezes tem gente que reclama porque não tem sapato. E às vezes tem gente que reclama porque não tem um pé para colocar o sapato. Aí eu pergunto, quem está pior na história? Quem está com o sapato furado? Quem está sem sapato ou quem está sem pé? Tem gente que gostaria de ter um pé para colocar um sapato furado nele. Você talvez esteja só com o sapato furado, um furo pequenininho. Dá para você aguentar até chegar ao fim do mês e comprar outro. Então nós muitas vezes temos que avaliar se aquilo que a gente está achando que é problema realmente é. Eu quero dizer para você nessa noite, existe um Deus que conhece o teu problema, amém? Sabe o porquê do seu problema, mas acima de tudo Ele sabe resolver o teu problema. E eu quero profetizar a resolução de problema na vida de crente aqui nessa noite. Quem recebe em nome de Jesus, quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, quarto ponto, o cego de nascença nos ensina que o recebimento da bênção nos traz a responsabilidade de testemunhar da bênção. Quem já foi abençoado aí? Quem já testemunhou das bênçãos que recebeu? Tem que testemunhar, irmãos. Tudo que Deus faz na sua vida tem que ser anunciado, tem que ser dito, tem que ser compartilhado. Aquele homem, quando ele foi curado, irmãos, os vizinhos chegaram: o que aconteceu? Jesus, ele pegou, cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu rosto, eu fui lavar o rosto, voltei vendo. Aí passou um pouco, os religiosos: o que aconteceu? Jesus, ele passou barro no meu olho, cuspiu, fez lodo, e eu fui me lavar e voltei vendo. Daqui a pouco vem outro: o que aconteceu com você? Jesus, passou barro no meu olho, eu fui lavar o rosto e voltei vendo. Parecia que o homem era uma vitrola furada. Parecia, irmãos, que ele estava contando a mesma história muitas vezes. Parecia que ele estava repetindo a mesma situação várias vezes. Irmãos, não importa se você está repetindo a história várias vezes, se você está contando o mesmo testemunho várias vezes, o importante é que a sua história de vitória seja contada. Se Deus te curou, conta. Se Deus restaurou o seu lar, a sua família, conta. Se Deus fez um milagre no seu casamento, conta. Se Deus supriu a tua necessidade, conta. Se Deus te deu salvação e vida eterna por graça, conta. Amém, irmãos? A gente precisa contar que a gente foi salvo. Quem te salvou? Jesus. Morreu numa cruz por mim, derramou o seu sangue. O sangue dele me purificou dos meus pecados. Aí você vai para outro e fala: quem te salvou? Jesus. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele me salvou. Vai contando a mesma história, irmão. Vai contando a mesma história para várias pessoas diferentes, que vai chegar uma hora que essas pessoas vão entender que aquilo que Deus fez na sua vida, vai fazer na vida delas. Aquilo que Ele fez em você, Ele também vai fazer na vida delas. Elas começam a acreditar. E quem plantou isso? Você, porque você está testemunhando do que Deus fez na sua vida. Quem recebe a bênção, tem que testemunhar da bênção. Não pode levantar. E quem recebe a bênção?
para não deixar você mal aí, né? Que levantou a mão, recebe mesmo, recebe a bênção, em nome de Jesus, e testemunha da bênção. Quinto ponto, irmãos, eu estou correndo por causa do tempo. Jesus nem sempre faz como nós imaginamos. Às vezes Ele faz de maneira até que a gente acha estranho demais, mas Ele é Deus para fazer do jeito que Ele quiser. Amém, irmãos? Jesus é Deus, irmãos? Sim ou não? Ele não podia ter chegado ali para o cego e falado, veja. Não podia ter feito assim. Mas o que ele fez? Ele pegou o barro, cuspiu. Não parece até uma atitude meio anti-higiênica, irmãos? Imagina, né? Vou pegar aqui o Gabriel. Gabriel ceratocone. Aí eu chamo o Gabriel aqui, aí eu cuspo, pego assim, falo, Gabriel, passar o seu olho, né? Não parece assim uma coisa estranha, né? Eu vejo que tem gente que fica até assim, mas por que Jesus teve que cuspir, teve que fazer aquilo? Não podia só ele ter falado. Veja, né? Tão simples, né? Com Deus fazer assim. Irmãos, Jesus, ele pensa em tudo, irmãos. Primeiro a gente tem que entender qual é o Evangelho. Tem 4 Evangelhos na Bíblia, sim ou não, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de... Esse texto aqui é Evangelho. João. Então cada Evangelho, se você for estudar isso, ele fala para um povo. O Evangelho de Mateus é para os judeus. É Jesus falando para os judeus. Quem escreveu queria falar para os judeus. Marcos, irmãos, é para os gentios. Lucas para os gregos. E o Evangelho de João. O Evangelho de João é totalmente diferente, irmãos. O Evangelho de João quer mostrar que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Evangelho de João quer mostrar a divindade de Cristo. Quer mostrar que Ele é Deus. Que Ele é Deus. E as pessoas, os estudiosos que estudam esse texto aqui, por que Jesus molhou o barro, untou e passou no olho do cego, a maioria deles entende da seguinte maneira, que como João queria mostrar que Jesus era Deus, e esse milagre está muito relacionado com isso, é como se Jesus voltasse no templo, irmãos, lá no início de tudo. Deus fez o homem do quê? O que ele pegou para fazer o homem? O barro, o pó da terra. Fez o homem do barro. A matéria-prima estrutural do homem é o barro, é a terra. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu, o Pai, o Espírito Santo, nós pegamos o barro, o barro que ninguém dá nada pelo barro, nós pegamos o barro, e do barro nós fizemos um homem perfeito. E agora eu estou pegando esse mesmo barro que foi usado para criar um homem perfeito, e através desse barro eu estou pegando e agora estou criando uma visão perfeita, estou criando olhos perfeitos. Eu estou pegando o mesmo barro que foi usado para fazer um homem perfeito, para gerar nesse homem agora olhos perfeitos, pelo mesmo barro que foi usado para fazer o homem por inteiro. Então aquele barro representa o Senhor recriando de forma perfeita aquilo que nasceu de forma imperfeita. Irineu, um dos pais da igreja, diz algo muito interessante. Ele diz assim: aquilo que Deus de propósito omitiu no ventre, Ele resolveu fazer em público para a sua glória. Aquela visão perfeita que o Senhor não deu àquele homem no ventre, Ele decidiu fazer com que ela fosse construída e gerada em público, para que Ele fosse glorificado na terra. Em outras palavras, aquele olho perfeito que Ele podia ter colocado lá no ventre, quando ele ainda era um bebê, quando ainda era uma criança sendo formada, Ele decidiu, pela sua soberania: eu vou colocar quando ele for adulto.
mas eu vou colocar. Amém, igreja? Eu quero dizer para você que o Deus que faz tudo perfeito, que é poderoso para pegar aquilo que é imperfeito na nossa vida e refazer, Ele está aqui nessa noite, para pegar situações imperfeitas da sua vida e fazê-las perfeitas. Aquilo que está imperfeito, aquilo que está fora do lugar, aquilo que não está bom, Ele é poderoso para recriar novamente. Ele é poderoso para fazer de novo aquilo que não foi feito lá atrás. Ele está pronto para fazer hoje. Amém? Quem recebe, irmãos, caminhando para o fim. Outro tópico: não fique triste se Deus está permitindo que todos vejam o seu problema, porque às vezes a gente não quer que as pessoas vejam o nosso problema. Sim ou não, irmãos? A gente gosta de ser visto quando a gente está por cima. Estou de carro novo, estou de roupa nova, estou de emprego novo, estou bem na vida. A gente gosta de ser visto nessas condições, sim ou não? A gente não gosta de ser visto quando a gente está por baixo, quando a gente está sendo humilhado. E aquele homem, Deus permitiu que ele fosse visto no chão, que ele fosse visto carregando um problema que o humilhou, que o diminuiu aos olhos de muitas pessoas. Por quê, pastora? Era necessário que assim acontecesse. Era necessário que as pessoas vissem a condição, o problema daquele homem, para que quando Deus fizesse o milagre, as pessoas pudessem dizer: sim, eu vi como ele estava, e agora eu vejo como ele ficou debaixo da ação de Deus. Eu vi quem ele era, e agora eu vejo como ele está diante do milagre que Deus fez na sua vida. Queridos, se aquele cego não fosse conhecido por ninguém ali, e Jesus o curasse longe dali, ele aparecesse ali dizendo: olha, eu era cego e Jesus me curou, alguém ia acreditar, irmãos? Não, porque ninguém nunca viu ele. Eu vou falar: quem me garante que você era cego? Não te conheço, nunca te vi, não te vi antes, né? Agora, com ele foi diferente. Nós vimos você cego, nós vimos você no chão, e agora nós estamos vendo você por cima. Eu quero dizer para você, querido, Deus vai operar na tua vida, para que a mesma boca que falou do seu problema, agora vai falar do seu milagre, agora vai falar da sua vitória, agora vai falar daquilo que Deus fez por você. Deus permite que as pessoas vejam o seu problema, para que as mesmas pessoas que viram o seu problema possam falar agora da sua vitória, possam falar agora do seu milagre, possam falar agora daquilo que Deus fez na sua vida. Então não fique triste, porque Deus está permitindo que as pessoas vejam você e o problema que você está passando, porque elas estão vendo, para que depois elas possam ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Em último lugar, no momento em que as pessoas te desprezarem por causa da sua fé, não desanime. O mesmo Jesus que resolveu o teu problema lá atrás, Ele vai estar do seu lado para caminhar com você lá na frente. Jesus resolveu o problema daquele homem, e ele passou a crer em Jesus. E porque ele passou a confiar em Jesus e a testemunhar de Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelas pessoas, ele foi expulso do sinédrio, da sinagoga. Mas quando ele foi expulso, quando ele foi rejeitado pelas pessoas, quem que apareceu lá do lado dele, irmãos? Quem que estava lá do lado dele, irmãos, esperando ele lá fora, esperando para dizer: olha, eu estou aqui. Quem é que estava lá, irmãos? Jesus. Jesus estava lá dizendo: eu não apenas te curei, eu não apenas vim para te curar, eu vim para ser seu amigo, eu vim para caminhar com você, eu vim para estar do seu lado quando as pessoas te abandonarem. Às vezes as pessoas nos abandonam, mas Jesus nunca vai nos abandonar, amém? Às vezes as pessoas esquecem o nosso valor, mas Jesus nunca vai esquecer. Ele está conosco sempre. Quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir desprezado, quando você se sentir abandonado, Jesus vai estar lá dizendo: eu estou do teu lado.
Eu estou com você. Você nunca ficará abandonado da minha presença. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, e Jesus nunca vai te abandonar. Fique em pé nesse momento. Aleluia. Feche os seus olhos.